Eu venho, através deste vídeo, trazer uma palavra da parte de Deus a todos os brasileiros e brasileiras, a todo cidadão de bem, cidadã de bem, a todos os brasileiros honrados, homens e mulheres de valores. E uma palavra aos senhores ministros do STF. Nós vivemos tempos históricos, vivemos dias que serão lembrados na nossa história, a história recente do Brasil. E os senhores ministros do STF, com algumas exceções, né? Duas pequenas exceções. Os senhores ministros do STF desempenharam muito bem o seu papel de ministro. Desempenharam muito bem os vossos ofícios a fim de defender a nossa democracia. O STF, Supremo Tribunal Federal, é um dos pilares da nossa democracia. E que nos últimos tempos tem sido muito atacado. Não só o poder judiciário, mas o executivo, o legislativo, né, depois daquela ocasião lá de 8 de janeiro, né, o quebra-quebra em Brasília. E os ataques não pararam por ali. Os ataques continuam aos ministros do STF, no exercício de suas funções. Tem a sua vida atacada, sua vida pessoal, a sua carreira atacada e a sua família também atacada. Os senhores ministros, com todo respeito, seguraram a nossa democracia a pulso, na unha. E os senhores são verdadeiros guerreiros. E o Brasil deve muito ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos encerrando um ciclo, iniciando um novo ciclo, 2 de setembro. Muita coisa muda. E os senhores estão lidando com uma quadrilha muito perigosa. Uma grande organização, ORCRIM. E em seus modus operandi, na sua assinatura de crimes, já tem um histórico grande. Sendo que a origem desses agentes, na sua cúpula, provém do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem produzido o pior que esse país já viu em política. Até porque vários governadores já perderam a sua liberdade. Bom, modus operandi. Quadrilha esta que, pelo seu histórico, como eles atuam no Rio de Janeiro, e que chegaram a outros patamares, chegaram ao cenário federal, na esfera federal, saíram de seu estado, saíram da esfera estadual e alcançaram outras esferas, outros patamares, alcançaram a esfera federal.
Eles são acostumados a fazerem isso. Atacarem o judiciário. Assim como aconteceu com Alexandre de Moraes, a sua família e outros ministros também que foram ofendidos, eu não vou citar nomes aqui. Mas eles são acostumados a fazerem isso. No Rio de Janeiro, o judiciário sempre se submeteu ao poder do Estado. Estado paralelo também. Sempre houveram crimes de sangue naquele estado. Haviam sempre indícios, havia os fatos, mas na hora de provar, as testemunhas desapareciam. Outros perdiam as suas vidas. Delegados eram trocados. E ali sempre a Polícia Civil e a Polícia Militar sendo aparelhada para proteger criminosos de grande escalão. Os senhores não se assustem, senhores ministros do STF. Esse é o modo operandi desta quadrilha. Porém, eles não só ameaçavam o judiciário, mas nós temos casos no Rio de Janeiro e até em São Paulo, em que magistrados foram ameaçados, perderam as suas vidas por conta do seu ofício, ameaçados no exercício do seu trabalho, e muitos perderam as suas vidas. Então, esta quadrilha, eles não só ameaçam, não. Eles também cumprem com as suas ameaças. Juízas que perderam as suas vidas. Juízes, homens que perderam as suas vidas. Homens e mulheres. E quando era para se esconder o crime, em queimas de arquivo, eles tiravam até a vida dos seus companheiros, seus comparsas. Capitão Adriano perdeu a sua vida na Bahia. Há indícios, houve os fatos distorcidos. E os verdadeiros mandantes não estão presos. Teoricamente, né? Primeiro foi ameaçado, em que você viu áudios da irmã do capitão Adriano, que diz que a vida dele já tinha sido negociada. Então ele perderia a sua vida. E aconteceu. Esta Orcrim, que era estadual, estava na esfera estadual, dentro do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, que ganhou grandes proporções, alcançando a esfera federal. Eles têm esse costume de ameaçar magistrados, ameaçar famílias de magistrados e executar as suas ameaças. Pessoas perderam as suas vidas. É isso que o STF está enfrentando. É esse tipo de crime, é esse tipo de gente. Eles aparelhavam as polícias militar e civil. Como foi lá o caso lá da Marielle, né? Vários indícios. Primeiro ela discutiu lá com um tal de um vereador da família do capeta e depois perdeu a sua vida. E existe outra pessoa presa lá. Existem vários indícios, mas de fato estão todos livres para cometer os seus crimes novamente. É com esse tipo de pessoa que o STF está lidando, que os senhores ministros lidaram. E, com todo respeito, os senhores são verdadeiros heróis, que para passar por tudo isso, eles ameaçavam e executavam em suas queimas de arquivo. Só que quando chegou na esfera federal, bateu na parede, chamada Alexandre de Moraes, e os ministros do STF, a Orcrim deu de cara na parede. Teve que recuar. Sempre acostumada a coagir os magistrados, coagir o judiciário e as polícias. Emparelharam a Polícia Federal quando chegaram na esfera federal. Por isso que o Moro saiu. É o ministro da Justiça, né?
na época do muro. Isso aí todo mundo sabe. E agora esse pastor que fazia lá os seus eventos, né, Marcha para Jesus, eventos em defesa de Bolsonaro, dono de agência de publicidade, Central Gospel, e agora sendo investigado, é o que a mídia mostra, de ter recebido 30 milhões do rei dos bitcoins lá do Paraná. Ele já havia sido processado por lavagem de dinheiro. E agora está sendo investigado novamente pelo mesmo crime. Então você vê aí o elo entre o mundo gospel, o mundo do crime e Bolsonaro. Quem são os milicianos? São agentes públicos, treinados, armados, muito bem armados, mercenários, que fazem a guarda pessoal, empresas de segurança, guarda pessoal de pastores, empresários, bicheiros, dono de escola de samba, donos de bets, e daí por diante. Então você observa que esses agentes, Silas Malafaia, Bolsonaro e milícia, estão interligados. Bicheiros, bets, estão interligados. Tráfico de droga, estão interligados. Através das suas agências de segurança, empresas de segurança. Os milicianos que faziam a segurança de todo mundo. Houve casos até que receberam o pagamento em igreja. Então você observa que eles estão arraigados no mundo do crime. E essa é a ORCRIM que o STF teve que enfrentar para tirar o nosso país das garras do crime. E para nós é muito difícil. Sou perseguido por ser um religioso, não comungar com essa criminalidade, não aceitar e denunciar. As minhas redes sociais são perseguidas, hackeadas, eu não consigo monetizar o meu trabalho. Dá trabalho você fazer um vídeo desse, editar, publicar, leva tempo, pesquisa, às vezes você precisa pesquisar alguma coisa. Aí os caras vão lá e tiram suas visualizações, seus comentários. É de interesse de quem? Será que é do interesse da Central Gospel? Que é ligada com a milícia? Que é ligada com os bicheiros? Que é ligado com o tráfico de drogas? E que ataca magistrados? E que ataca o STF? Para proteger os seus milicianos? Então, hoje nós temos um agente, Silas Malafaia, que liga o bolsonarismo às milícias e aos bicheiros e o tráfico de droga. Esse tipo de gente que os senhores estão tendo que enfrentar. E eu quero, com todo respeito, parabenizar os senhores ministros pelo excelente trabalho que fizeram durante todo esse tempo. A nossa democracia saiu ilesa, sem ferimentos graves, né? Porém, com algumas marcas que tornam a nossa democracia mais forte. Esse movimento político, a extrema-direita, infelizmente, é um movimento internacional. Na Europa, na América do Norte, no Brasil, Donald Trump cometendo lá suas injustiças, suas violências, perseguindo imigrantes, perseguindo pessoas trans, mandando prender juiz, mandando prender deputado, senador. Se um homem daquele prende uma autoridade, coitado do cidadão comum. E coitado mais ainda do cidadão comum imigrante. Esse movimento é internacional. E no Brasil, saíram da esfera estadual, Rio de Janeiro, para chegarem à esfera federal. E agora são internacionais, né? Que o Dudu Bananinha está lá nos Estados Unidos, trabalhando para que
o Brasil sofra sanções financeiras. É esse tipo de gente que o STF precisou combater, colocando em risco as suas vidas, colocando em risco as suas famílias, colocando em risco a sua reputação, porque nós vemos os senhores ministros sendo achacalhados na internet, chamado de tudo que é nome, colocado o seu nome abaixo de cachorro, por gente criminosa, que não tem qualidade, que fala que é pastor evangélico, que é dono de agência de publicidade, que tem igreja nos Estados Unidos, igreja na Europa, mas que não passa de um mafioso. E que é o elo de ligação entre o tráfico de droga, os bicheiros, as milícias e o bolsonarismo. E eu sou evangélico, sou um cristão, mas nós, cristãos, não somos todos Silas Malafaia. E esse tipo de pessoa que se utiliza da fé cristã para cometer os seus crimes e proteger a sua quadrilha, precisa ser punido no rigor da lei, responsabilizados criminalmente por suas ações e seus atos. Senão, o que será das nossas gerações futuras? O que será no futuro do nosso país? Se tivesse caído, né? Graças a Deus não caiu. Ou mas se vier a cair na mão de extremistas que tem essa filosofia, essa linha de pensamento. Aí você vê lá o governador de São Paulo com a sua polícia criminosa, violenta, que entra nas favelas e tira a vida de pessoas, batendo em todo mundo. Diz que quer ser candidato a presidente. Graças a Deus que não ganha. Mas esse é o tipo de coisa que nós estamos enfrentando no Brasil. E os cidadãos de bem, os homens de bem deste país, que se preocupam com o futuro da nossa nação, precisa pensar seriamente a esse respeito. Fugir de extrema-direita, de extremismo. Não existe direita moderada, ou centro-direita no nosso país, não existe. A centro-direita foi absolvida, foi engolida pela extrema-direita. Você vê que as figuras do Centrão estão todos com Bolsonaro. Bolsonaro, o Che Guevara do Brasil. É isso aí. Mas eu espero que Silas Malafaia não fique impune pelos seus crimes. E existe o sangue de muitas pessoas que perderam as suas vidas por conta da milícia, do tráfico de droga. O sangue de pessoas que clamam por justiça. E os senhores ministros do STF que até agora desempenharam um ótimo papel. Que continue fazendo o trabalho de vocês, botando Bolsonaro atrás das grades. Tem 2 traidores aí no meio de vocês. Que se realmente fosse um magistrado compromissado com a lei, com a Constituição e com seus pares, não estaria batendo boca em reunião ou defendendo o bolsonarismo. Traidores da pátria, traidores dos seus pares, traidores de seus colegas, que foram aviltados e atacados, com seus traumas marcados por um trabalho de heroísmo, por salvar a nossa pátria da violência do FAS. E hoje 2 traidores no STF se levantam contra os ministros, defendendo um sistema FAS, defendendo criminosos. Parabéns, Alexandre de Moraes. Parabéns, Flávio Dino, Barroso, Carmen Lúcia, todo mundo. Parabéns. Encerra-se um ciclo e se inicia outro. E o nosso país já sofreu tanto, né? Com tantas perseguições. O povo brasileiro já sofreu tanto.
Enquanto as pessoas enriqueceram à custa do suor do povo, explorando o povo, até a fé das pessoas. A origem da Orcrim é no Rio de Janeiro. Se você chegar lá em uma comunidade, o povo fala de facções, né? Facção disso, facção daquilo. Mal sabem eles que os grandes chefões do tráfico moram no Leblon, Copacabana, ou até fora do Brasil. O trafico simples, aquele que carrega o fuzil que está lá na comunidade, ele é apenas um soldado. Está lá a serviço dos grandes chefões da Orcrim. Bicheiros, pastores, políticos, estão a serviço da milícia. E hoje você vê nas grandes capitais do Brasil algumas comunidades com bandeira de Israel. Com bandeira de Israel e é o bonde do tráfico, disso, daquilo. Eu nem posso falar algumas palavras aqui. Entendeu? É os traficantes crentes. Eu nunca tinha visto isso. Por causa disso, gente. Então, encerra-se um ciclo e começa outro. Parabéns, STF.